Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E parece que o Augusto Melo mudou de ideia com relação à venda de Moscardo. Confira aí o que disse o novo presidente do Timão. Um garoto recém-formado, com muito pouco tempo no profissional. Eu gostaria que ele permanecesse muito mais. Sempre disse na minha campanha que atletas nossos formados em casa seria sempre a terceira receita. A gente sempre estamos já trabalhando muito para que essa receita, as primeiras sejam pontuais, enfim, não de atletas, mas infelizmente chegou um ciclo, a cabeça dele também já está fora e a gente deu toda a liberdade para ele escolher, que ele seja feliz, está caminhando para isso. Pois é, parece que o Augusto já mudou de ideia, mas a verdade é que esse dinheiro da venda do Moscardo vai dar para o Corinthians contratar aí 3, 4 jogadores aí de muito boa qualidade, né? Só resta saber se o Corinthians vai saber fazer um bom negócio, né? Estão dizendo aí 22 milhões de euros, né? Isso daria aí mais de 117 milhões de reais. E com as bonificações que pode vir dependendo aí do desempenho do Moscardo, parece que esse valor aí pode superar os 130 milhões de reais. Nesse caso realmente parece ser uma boa venda. Lembrando que o Corinthians aí está com sérios problemas financeiros e corre risco de sofrer transfer ban. As parcelas, por exemplo, do Fausto Vera aí, que as duas parcelas somadas chegam a 20 milhões de reais, né? São as dívidas mais urgentes aí que o Corinthians precisa quitar para não correr o risco de sofrer transfer ban. Pois é, e a novela Gabigol parece que não tem fim, né? O presidente Augusto Melo deu uma entrevista ontem que agitou a torcida corintiana. Confira aí o que disse Augusto Melo a respeito da possível vinda do Gabigol para o Corinthians. Presidente, queria voltar ao Gabigol, né? Como o senhor falou da situação, acho que todo mundo que acompanha futebol sabe que o Corinthians vive uma situação delicada. Aliás, o fato de o senhor ter se tornado presidente é uma das demonstrações disso, né? O clube vive uma situação delicada, não é segredo para ninguém. A multa do Gabigol, ela é de 33 milhões de euros para fora, para dentro ela é ainda maior. Ele tem o maior salário do futebol brasileiro ali próximo do Dudu, né? Os dois têm altos salários. O Corinthians teria condições financeiras de fazer uma operação desse tamanho, de ter um jogador desse tamanho já para o próximo ano? Tem, com certeza tem, André. O Corinthians, a marca dele é muito forte. Já estamos dando uma condição muito boa, uma credibilidade no mercado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a nossa camisa Master, nós tínhamos um patrocínio ali de 17 milhões e hoje a gente já está com grande perspectiva para 5 vezes mais que isso. Isso já é credibilidade que nós estamos mostrando no mercado, desculpa, para que a gente possa trazer esses grandes investidores. O Corinthians tem total condição, o Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características e por que não, né? Tentarmos uma boa conversa, que a gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria muito bom o Gabigol respirar novos ares, seria muito bom para o Corinthians um investimento desse, em termos de marketing, em termos de camisa, a gente vai chegar a um acordo se Deus quiser. Quando o senhor diz interesse dos dois lados, o senhor se refere à retribuição que o Gabigol deu dessa piscadela num podcast, dizendo que se encaixa no Corinthians, é isso que o senhor quis dizer? Eu não conversei com ele, mas quero perguntar isso pessoalmente, né? Eu acho que isso já foi uma boa indicação e por que não avançarmos nisso? Resta saber se o Gabigol realmente tem interesse em vir para o Corinthians, né? Ou se ele está usando aí toda essa situação para se valorizar e garantir, né, o contrato que ele quer com o Flamengo, ganhando aí mais de 2 milhões de reais por mês. A verdade é uma só, pessoal. Dificilmente o Flamengo vai facilitar a saída de um jogador para um rival. O Flamengo nunca fez isso. Agora, o que pode ajudar o Corinthians é que o Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até o final de 2024.
Então, com isso, a partir da metade de 2024, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final do ano. Então, de repente, quer dizer, se o Gabigol não renovar com o Flamengo, né, o Flamengo vai ter provavelmente dar um jeito aí de vender o Gabigol nesse primeiro semestre. É aí que entra a chance do Corinthians, né? Como o contrato do Gabigol vai estar próximo aí de ser encerrado, consegue negociar um valor melhor aí. Certamente o Corinthians não pagará o valor da multa, nem próximo disso, né? A multa dele está em 33 milhões de euros, isso para o exterior, e com certeza o Corinthians não investiria essa grana em um único jogador, né? Ainda mais com a situação que o Corinthians está. Outro facilitador é aquela rusga, né? Aquele desentendimento que o Gabigol já teve com o Tite, pelo fato do Tite não ter levado ele para a Copa do Mundo. Então a verdade assim, é uma negociação bastante difícil, não é tão simples assim, mas, né, gente, impossível não é, né? De repente o Flamengo também tem interesse em alguns jogadores do Corinthians, o Fausto Vera, por exemplo. O Yuri Alberto, eu acredito que o Corinthians não faria essa negociação, porque o Yuri Alberto é um jogador bem mais jovem, né? Tem apenas ali 22 anos, se não me engano, então o valor de mercado dele é maior até do que o do Gabigol, com certeza, né? Pela idade dele. Então, no momento, né, as negociações são essas. O Augusto Melo já disse, ó, não acreditem em tudo que sai na imprensa. Ele vai assumir no dia 2 de janeiro e a partir de então é que ele vai anunciar aí as novas contratações do Corinthians, né? Outros jogadores bastante comentados, né, que o Corinthians estaria monitorando, um deles é o atacante Lautaro Dias, né, argentino Lautaro Dias, de 25 anos, que joga pelo Independiente Del Valle. Então é uma negociação aí bastante possível, né? Até porque não é um jogador caro, provavelmente entre 4 e 5 milhões de euros no máximo o Corinthians consegue aí a contratação dele. Outro jogador especulado no Corinthians é o uruguaio David Terans, né? Ele que está com 29 anos, ele que é um meia atacante, né? Ele atua mais pelas pontas. Está no Pachuca do México, houve algumas consultas ali, mas também não é uma negociação fácil, porque ele tem contrato vigente, né, com a equipe mexicana. Mais um jogador que o Corinthians tem interesse é o meia Maurício, do Inter de Porto Alegre, mas a gente sabe que o Inter certamente vai dificultar bastante uma saída para o Corinthians, sem contar que o Maurício, né, se destacou aí nas últimas partidas do Inter pelo Brasileiro. Então só uma proposta realmente muito boa para tirar o jogador do Inter de Porto Alegre. Então no momento é isso aí, pessoal, é muita especulação, muito jogador que o Corinthians está aí monitorando, muito jogador oferecido ao Corinthians, mas de concreto mesmo por enquanto, apenas a chegada do lateral esquerdo Hugo do Goiás, e provavelmente o volante Ranieri do Cuiabá também ali está praticamente certo. Se ninguém atravessar, oferecer um valor maior, Ranieri deverá ser novo jogador do Corinthians. É isso aí, nação corintiana. Vamos todos aguardar ansiosamente pelo ano de 2024 e quem sabe aí o Corinthians faça grandes contratações. É isso aí, nação. Timão na veia e vai, Corinthians!